Fala, nação sem clubismo, beleza? Boa noite a todos. Vamos falar do nosso Mengão, né? Eu que hoje, geralmente eu faço vídeos cedo, né? Gosto de fazer vídeo cedo, mas essa segunda aí eu parei pra ver algumas coisas, pra procurar algumas coisas, apurar algumas coisas aí. Falei, vou deixar pra fazer mais pra frente, quando tiver tudo certinho, poder falar com certeza, né? Confirmar as coisas, né? E uma delas aí, vamos começar com o De La Cruz, né? Foi descartado, graças a Deus, aí a hipótese de uma cirurgia, né? A entorse no joelho, sim, teve, constatada, né? Mas não vai ser preciso cirurgia, né? Mas ainda assim, a participação dele no Super Mundial também talvez seja incerta, né? Então a gente já não conta mais com a Arrascaeta aí pro jogo agora no meio de semana, final de semana, contra o Palmeiras, né? E o Super Mundial que já começa em junho. E não é certa a participação do De La Cruz, né? A gente torce aí para que ele tenha uma recuperação rápida, mas parece que ele é dúvida aí, pelo menos para essa primeira fase do Super Mundial. Então, complicou, né? Complicou porque a gente já não tem jogador na posição, né? Já não tem jogador. Agora restou ali o Gerson, né? O Alan lesionado, Pulgar lesionado, o Everton Araújo quando entra não dá conta do recado, né? E segundo De La Cruz, ele prefere jogar como volante, né? Tudo bem que na seleção uruguaia ele joga ali na função do Arrasca, né? Mas ele prefere jogar como volante. E a gente não tem peça de reposição. Tudo bem que o Pulgar daqui a pouco tá voltando, o Alan, e complica, né? Complica aí pra gente essa situação. Mas vamos torcer por uma pronta recuperação aí do De La Cruz e que ele possa, né, voltar até antes desse esperado aí, né? E vou até aproveitar esse assunto para dar uma emendada aqui em relação à contratação, né? O Felipe Luiz falou que realmente o Flamengo vai estar no mercado. O mercado está fechado, né? Agora no início de junho abre o mercado internacional aí, esse mercado que é frenético, né? Que é o mercado de início de temporada da Europa lá. Então já sabe, vai ser loucura, loucura. E o Felipe Luiz colocou, né, como prioridade ali o meio campo para frente, né? Ele quer um camisa 10 ali, alguém para jogar ali na função da Arrascaeta, porque a gente tinha esse jogador, né? Que era o Alcaraz, mas segundo o Felipe Luiz ele não é compatível com o futebol que o Felipe Luiz quer. A Premier League acha ele um bom jogador, mas o Felipe Luiz entende que não, o Boto entende que não. Então, né, a gente fica aí sem esse substituto do Arrascaeta, que a gente não tem. Né? Poderia ser o De La Cruz, mas ele disse que prefere jogar como volante. Então a gente não tem esse jogador. O Matheus Gonçalves a gente vê que é um bom jogador, tem futuro, ainda não é esse jogador. Ainda não é esse jogador. Então o Flamengo vai ao mercado, vamos aí enfim atrás de um camisa 10, a gente precisa de jogadores ali na ponta, a gente está com uma deficiência de finalização absurda, o time não finaliza. Né? O último lance ali a gente não consegue fazer nada, não consegue, é incrível isso, incrível, sabe? Então vamos ver como vai ser essa janela do Flamengo aí, porque como eu venho falando nos outros vídeos, galera, uma hora vai afunilar, vai ficar complicado. A gente tem um time bom, nós não temos um elenco bom, nós temos jogadores bons ali, e a gente está com esse déficit aí na volância. Agora a gente só tem ali o Gerson. Agora, nesse momento, o Gerson e o Everton Araújo. Só, acabou. Sabe? A gente tinha o Thiago Maia, que foi pro Internacional, que o Flamengo até hoje não viu a cor desse dinheiro. O Alan, que tá machucado. O Pulgar, que tá machucado. O De La Cruz, que tá machucado. Então a gente tá ali com uma escassez de volante nesse momento. E a gente vai precisar. O Palmeiras abriu aí 4 pontos. A gente pega o Palmeiras na próxima rodada do Brasileiro, um jogo importante. Né? O Flamengo ele faz jogos inconstantes e às vezes não consegue vencer. Você vê o Palmeiras fazendo jogos feio, triste, mas vão lá e ganham. Sabe? Falta o Flamengo essa efetividade nas finalizações. A gente finaliza muito pouco, pouquíssimo. Repito, contra o Botafogo foram 3 finalizações no jogo todo. Sabe? A gente não finaliza, a gente não arrisca, a gente não tenta. Sabe?
A gente faz muita firula no último lance ali, o Michael, o próprio Luiz Araújo, o Gerson às vezes também quer fazer uma jogada diferente. Gente, gol feio vale, gol feio também vale, sabe? Então, o Flamengo abriu o olho nesse mercado aí, fazer um bom mercado, né? Fazer uma janela boa aí, porque não adianta também contratar embaciada e trazer outro Juninho da vida, que, sinceramente, eu já não tenho mais o que falar do Juninho, sabe? No início eu fiquei, não, pô, é um futebol diferente, o cara tá vindo lá do Azerbaijão, né? Mas não dá, o cara não orna com esse time, infelizmente. Ontem um lance ali, pra ele dominar, deixa a bola passar, sabe? Muito afobado. O Michel também, não sei se ele já tá com a cabeça fora do Flamengo. Fez uma jogadinha ou outra ali, mas também nada demais. Cebolinha também muito abaixo. Então, assim, a gente tem que fazer uma janela de meio de ano muito boa aí para esse segundo semestre, sinceramente. Se a gente pensa em coisas grandes lá na frente, com esse time a gente não vai conseguir, infelizmente. A gente vai precisar reforçar e reforçar muito esse time, muito esse time, né? E falando em reforçar o time, quem tá voltando, né? Treinou com o grupo foi o Vinha, né? O Matias Vinha voltou, treinou com o grupo. E no cronograma aí que está sendo feito para ele, né? Ele pode estrear até nessa semana ainda. Acho difícil, mas foi dito aí pelo departamento médico e pelo Felipe Luiz, perdão. Ele pode jogar essa semana ainda aí. Acho difícil. Acredito aí contra o Fortaleza, né? Ou então deixar ele para o Super Mundial. Apesar que ele poderia jogar antes para pegar aquele ritmo. Mas o importante é que ele voltou. Voltou a treinar com o grupo, tá treinando com bola, tudo normal. Agora é assim, igual o Pedro, tem que pegar ritmo. É tudo de novo, condicionamento. Porque a gente sabe, treinamento é uma coisa. No jogo mesmo, a Vera ali é outra parada. O Pedro tá voltando, achei o Pedro bem abaixo ontem, bem abaixo mesmo, esperava mais dele. Né? Faltou muita criação no Flamengo ali ontem. A gente vê que a gente depende do Arrascaeta. O Arrascaeta realmente ele é um cara fora de série, sabe? Ele quando tá afim de jogar, esquece. E ontem a gente não tinha o Arrascaeta ali para criação, não tínhamos o Gerson. Então a gente não teve aquela... O De La Cruz até tentou alguma coisa ou outra ali, mas a gente realmente, na parte de criação, a gente está com um déficit absurdo ali. Então eu espero, repito, né, que nessa nossa janela aí, de meio de ano, a gente consiga trazer bons jogadores. Porque para trazer outro Juninho, não vai mudar em nada. Sinceramente, não vai mudar em nada. O Jorginho já está confirmado, né? Até o Arteta já falou, né? O pessoal meio que se despediu ali. Então, assim, Jorginho, tudo bem, Jorginho vai para a volância, mas não vai chegar agora, né? A gente precisava de alguém para agora. Mas já fica aí pro segundo semestre, pro Super Mundial, né? Vai ser inscrito. Então, galera, é torcer muito pro Boto acertar nessas contratações que vão vir de meio de ano, sabe? A gente vai precisar de volante, jogador de ponta. A gente não sabe se o Michel fica, se o Cebolinha fica, né? O Bruno Henrique, infelizmente, com a situação que está passando. O Pedro voltando, né? Tudo bem que o Pedro é centroavante. A gente precisa também de um cara ali na frente para substituir o Pedro. Alguém para substituir o Arrascaeta, ou quem sabe ser titular no lugar do Arrascaeta. Então, assim, vamos torcer muito para o Flamengo acertar nessa janela de meio de ano aí, né? Para o Felipe Luiz poder ter mais peças, mais opções aí. Porque, sinceramente, eu acho que a gente tem que meter o malho quando tem que meter o malho, né? O Felipe Luiz ele não vem bem nesses dois últimos jogos aí. Eu acho que ele errou em algumas coisas, né? Então, confesso que ainda sei do potencial do Felipe, a gente sabe do potencial do Felipe Luiz, mas que ele vem errando, ele vem errando. E tá tentando jogar desculpa em algumas coisas. Falou, não escuta aí os youtubers, jornalistas. Não é bem por aí, né, Felipe? Eu entendo que às vezes bate a frustração, bate aquela raiva, mas não é bem por aí. Mas eu queria saber de vocês. Quem vocês acham que seria o nome ideal aí pro Flamengo? Aí no meio campo, nas pontas, na volância, ou na zaga, nas laterais, no próprio ataque aí. Óbvio, gente, vamos falar coisas coerentes. Pô, eu sei que por mim viria Salah, De Bruyne, CR7, Yamal, mas vamos falar coisas que a gente sabe que encaixe no nosso orçamento, né?
Mas é isso, galera. Conto com vocês aí. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Saudações rubro-negras. Fui!